Se alguém me visse hoje, trabalhando como enfermeira nesse hospital grande de Fortaleza, jamais imaginaria o que eu passei para chegar até aqui. Meu nome é Josefa, mas pode me chamar de Zefa mesmo, que é como todo mundo me conhece por essas bandas. E a história que vou contar agora vai fazer teu coração apertar no peito, vice? Mas antes, queria agradecer tu que tá aí ouvindo minha história. Se inscreve aí no canal para não perder nenhuma história de superação como essa, viu? Cada inscrição ajuda a levar essas histórias para mais gente que precisa ouvir. Eu cresci numa cidadezinha pequena do interior do Ceará, daquelas que nem aparece no mapa direito. Era eu, minha mãe e meus 5 irmãos, tudo apertado numa casa de taipa, que quando chovia forte parecia que ia desabar na nossa cabeça. Meu pai? Esse sumiu quando eu tinha só 7 anos, deixando minha mãe com 6 bocas para alimentar e nenhum tostão no bolso. A fome lá em casa era tanta que a gente chegava a dividir um ovo cozido entre 3. Minha barriga roncava tanto de noite que parecia um trovão anunciando tempestade. E eu me agarrava no travesseiro de pano velho para ver se esquecia aquela dor que rasgava por dentro. Eu via minha mãe chorando escondido depois que a gente ia dormir, lavando roupa dos outros até de madrugada, com as mãos já em carne viva, para conseguir comprar 1 quilo de farinha para fazer um pirão e enganar a fome. Lembro como se fosse hoje, quando eu tinha só 13 anos, e a diretora da escola me chamou na sala dela. Pensava eu que ia ganhar algum elogio, porque mesmo com tudo difícil, eu era estudiosa, viu? Mas qual foi minha surpresa quando ela olhou nos meus olhos e disse: "Menina, tu tá muito magrinha, tá comendo direito?" Na hora eu fiquei com vergonha, baixei a cabeça e menti. "Tô sim, dona Carminha." Mas ela não acreditou. Pegou minha mão ossuda, olhou para os meus braços finos como gravetos e disse: "Vou te dar uma oportunidade." Foi aí que começou minha saga. Dona Carminha tinha uma amiga em Fortaleza, Dona Luzia, que estava precisando de uma menina para ajudar nos afazeres da casa dela. Em troca, eu ia ganhar comida, um quarto só meu e até umas roupinhas. Para uma menina que dividia um colchão no chão com 3 irmãos e que nunca tinha tido uma roupa nova, aquilo parecia um sonho. Lembro da minha mãe arrumando minha trouxa pequena com as 2 mudas de roupa que eu tinha, chorando baixinho, mas me dizendo que era pro meu bem, que era uma chance de ter uma vida melhor. "Vai, minha filha, e estuda. Não deixa de estudar, que é o único jeito de sair dessa vida", ela dizia, enquanto me abraçava forte, como se quisesse guardar o cheiro da filha, que talvez demorasse a ver de novo. No dia seguinte, peguei um ônibus velho e barulhento. Era a primeira vez que eu saía daquela cidadezinha. Olhei pela janela, as casinhas de taipa ficando para trás, o céu azul que parecia não ter fim, e chorei calada, um choro de medo misturado com esperança. Depois de quase 8 horas sacolejando naquela estrada de terra, cheguei em Fortaleza, uma cidade grande que me engoliu com seus prédios, carros e barulho. Lembro de ficar parada na rodoviária, segurando minha trouxinha, tremendo que nem vara verde, procurando Dona Luzia que eu nem sabia como era. Quando finalmente a encontrei, ou melhor, quando ela me encontrou, já estava anoitecendo. Era uma senhora de uns 50 anos, cabelo bem preso num coque, olhar sério e uma boca fina, que parecia que nunca tinha sorrido na vida. "Tu é a Josefa? Vamos que já tá tarde." Foi tudo que ela disse antes de me puxar pelo braço pro carro dela. Chegando na casa dela, meus olhos quase saltaram. Era uma mansão, pelo menos para mim, que nunca tinha visto uma casa com mais de 3 cômodos. Tinha até piscina, mas logo descobri que meu quarto ficava no fundo. Um quartinho apertado do lado da área de serviço, com uma janelinha pequena que mal entrava ar. Acorda às 5 da manhã, prepara o café, depois limpa a casa toda, lava a roupa, passa, faz o almoço e de tarde cuida do jardim. À noite, prepara o jantar e arruma a cozinha antes de dormir. No domingo de manhã, vai ter folga para ir à missa. Ela despejou tudo isso enquanto me mostrava onde ficavam as coisas. Não perguntou se eu estava cansada da viagem, se estava com fome, se estava com medo. Nada. Só as ordens, secas como o sertão em agosto. E foi assim que começou minha vida de empregada doméstica aos 13 anos, quando eu devia estar brincando e estudando. Ah, e o estudo que ela prometeu? Esquece. Estudo é luxo, menina. Tu veio foi para trabalhar. A primeira noite naquela casa,
Deitada numa cama dura num quarto escuro, eu chorei até não ter mais lágrima. Pensei na minha mãe, nos meus irmãos, na minha casinha de taipa que, por mais pobrezinha que fosse, era cheia de amor. O que eu não daria para voltar para lá naquele momento. Olha, meu povo, tô vendo que muita gente já tá acompanhando essa história. E isso me deixa muito feliz. Se inscreve aí no canal e deixa o like, viu? Todo mês tem sorteio para quem comenta e curte os vídeos, mas só vale para quem tá inscrito. E me diz nos comentários se tu já passou por alguma situação difícil na vida, porque compartilhar nossa dor ajuda a curar, viu? Mas vamos voltar para minha história, que agora é que vai ficar de arrancar o coração. Passei quase 2 anos naquela casa, trabalhando feito uma condenada, de sol a sol, sem receber um tostão. A comida? Sobras do que eles comiam. Às vezes, Dona Luzia fazia questão de deixar a comida bem na minha frente e depois jogar fora, só para me ver sofrer. Não gosto de desperdício, mas também não gosto de empregada que come demais, ela dizia com aquele sorrisinho maldoso. O marido dela, seu Jeremias, era pior ainda. Homem grosso, de poucas palavras, que me olhava de um jeito que me dava calafrios. E tinha a filha deles, Marlene, uns 19 anos na época, estudante de direito que me tratava como se eu fosse um inseto, desses que a gente pisa e nem olha. Me chamava de a selvagem do interior. Ria do meu sotaque, do meu cabelo, das minhas roupas velhas. Eu engolia o choro, o ódio, a vontade de fugir, porque pensava na minha família, no dinheiro que eu nunca recebi para mandar para eles, na promessa quebrada de estudar. Uma noite, depois de um dia especialmente difícil, em que eu tinha lavado mais de 20 lençóis na mão porque a máquina de lavar tinha quebrado, eu estava deitada na cama, com as mãos em carne viva, quando ouvi a porta do meu quarto abrir devagar. Era seu Jeremias, com cheiro de cachaça e aquele olhar que me dava medo. Vim ver se tu tá precisando de alguma coisa, menina, ele disse, entrando e fechando a porta atrás dele. Naquela noite, perdi muito mais que minha infância, perdi minha inocência, minha confiança nas pessoas e quase perdi a vontade de viver. Fiquei calada, sem contar para ninguém, com medo de não acreditarem em mim, com medo de ser mandada embora e ter que voltar para casa sem nada, com medo de tudo. E não foi só uma vez, virou rotina. E cada vez que acontecia, um pedaço de mim morria. Foi numa dessas noites terríveis que tomei coragem. Arrumei minhas poucas coisas numa sacola de plástico e, quando todos dormiam, fugi. Saí sem rumo, sem dinheiro, sem documento, sem nada, só com a roupa do corpo e o desespero na alma. Andei a noite toda por uma cidade que eu mal conhecia, com medo de tudo e de todos. Quando amanheceu, eu estava sentada numa praça, tremendo de frio e de medo, sem saber para onde ir ou o que fazer. Foi quando encontrei Dona Cleide, uma senhora que vendia tapioca num carrinho perto da praça. Ela me viu ali, sozinha, com cara de quem tinha chorado a noite toda, e me ofereceu uma tapioca quentinha. Come, menina, que barriga vazia não segura pensamento bom, ela disse com uma bondade que eu não via há muito tempo. Acabei contando tudo para ela, entre soluços e lágrimas. Dona Cleide me levou para casa dela, um apartamento pequeno, mas limpo e acolhedor, onde ela morava sozinha desde que o marido tinha morrido. Tu fica aqui até se ajeitar, minha filha. Não é muito, mas é de coração, ela disse, me mostrando um sofá onde eu podia dormir. Pela primeira vez em anos, dormi sem medo. Gostaria de continuar com o próximo bloco? Bairro humilde de Fortaleza, mas tinha mais calor humano que qualquer mansão. Ela vendia tapioca de manhã até o meio-dia. Depois, voltava para casa e fazia doces para vender. Me ensinou a fazer cocada, doce de leite, pé de moleque, tudo feito com amor e paciência. Zefa, a vida já te machucou demais. Agora é hora de curar, ela me dizia enquanto mexia o tacho de doce. Eu ajudava ela com tudo, feliz por estar num lugar onde era tratada como gente, não como escrava. Aos poucos, fui juntando uns trocados, mandando um dinheirinho para minha mãe no interior e tentando reconstruir minha vida aos pedaços, mas a ferida que carregava dentro de mim era profunda demais para sarar assim, de repente. Tinha noites que eu acordava gritando, suando frio, revivendo aqueles momentos terríveis na casa de Dona Luzia. Dona Cleide vinha, me abraçava, fazia um chá de cidreira e ficava comigo até eu dormir de novo.
Um dia vai passar, minha filha. As feridas da alma são as que mais demoram a sarar, mas saram, ela dizia, com aquela sabedoria de quem já tinha vivido muito. Foi ela que me incentivou a voltar a estudar. Me matriculou num supletivo noturno e me levava e buscava todos os dias, com medo que algo de ruim me acontecesse no caminho. Eu tinha então 15 anos, idade em que muitas meninas estão pensando em namorar, em festa, em roupa da moda. Eu só pensava em estudar, em trabalhar, em mandar dinheiro para casa e em tentar não lembrar do passado que me assombrava como uma sombra no canto do quarto. Um dia, voltando da escola, a gente passou na frente de um hospital. Tinha uma mulher dando à luz ali mesmo, na calçada, porque não tinha conseguido chegar a tempo. Vi umas enfermeiras correndo para ajudar, cuidando dela com tanta delicadeza, falando palavras de conforto. Ali, naquele momento, decidi que queria ser enfermeira. Queria cuidar das pessoas, aliviar a dor delas, fazer diferença na vida de alguém. Contei para Dona Cleide que abriu um sorriso tão grande que iluminou a noite. É isso mesmo, minha filha. Tu tem mão boa, coração grande, vai ser uma enfermeira maravilhosa. A partir daquele dia, estudei como nunca. Passava as noites em claro, com um lampião de querosene, porque a luz vivia faltando no bairro, debruçada sobre os livros, decorando cada palavra, cada fórmula, cada nome complicado. Não era fácil, não. Tinha matéria que parecia que estava escrita em outra língua, mas eu não desistia. Pensava na minha mãe, nos meus irmãos, em Dona Cleide, e seguia em frente. E tu aí, tá gostando da minha história? Deixa o like e comenta se já sentiu esse desejo forte de mudar de vida, de superar as dificuldades e seguir um sonho, por mais difícil que parecesse. E se inscreve no canal, que todo mês tem sorteio para quem comenta e curte. Mas só para os inscritos, viu? Tua inscrição ajuda a levar essas histórias de superação para mais gente que precisa ouvir. Quando completei 17 anos, consegui um emprego num posto de saúde do bairro, como auxiliar de limpeza. Não era o que eu sonhava, mas era um começo, um pé dentro da área da saúde. Limpava o chão, as janelas, os banheiros, tudo com tanto capricho que até os médicos notavam. Essa menina tem futuro, ouvi um deles comentar com a enfermeira-chefe um dia. Aquilo me encheu de orgulho. Continuei estudando, trabalhando, ajudando Dona Cleide com os doces, mandando dinheiro para casa. A vida estava começando a entrar nos eixos, devagar, mas estava. Até que um dia, chegando em casa do trabalho, encontrei Dona Cleide caída no chão da cozinha. Corri, gritei, chacoalhei ela. Nada. Chamei a ambulância, que demorou uma eternidade para chegar. No hospital, o médico disse que tinha sido um AVC, daqueles fortes. Ela está em coma. Não sabemos se vai acordar. Ele disse com aquela frieza de quem já viu morte demais. Meu mundo desabou. Passei dias e noites ao lado da cama dela, segurando sua mão, conversando como se ela pudesse me ouvir, contando meus planos, meus sonhos, agradecendo por tudo que ela tinha feito por mim. Rezava todo tipo de reza que conhecia, prometi tudo que podia prometer. Mas parece que Deus tinha outros planos. Depois de 18 dias em coma, Dona Cleide partiu. Fui eu que fechei os olhos dela, que arrumei o cabelo dela como ela gostava, que coloquei o terço nas mãos dela. Chorei até não ter mais lágrimas. Um choro seco, dolorido, desses que parece que tá arrancando pedaços da gente. No enterro, tava só eu e mais uns poucos vizinhos. Ela não tinha família, dizia que eu era a filha que ela nunca teve. Voltei pro apartamento vazio, sentei no sofá onde tinha dormido na primeira noite e fiquei olhando pro nada, sem saber o que fazer da vida. Foi quando achei uma carta, escrita com aquela letra tremida dela, endereçada a mim. Abri com mãos trêmulas e li. Minha querida Zefa, se tu tá lendo isso, é porque eu já não tô mais aí. Não fica triste, minha filha. A vida é assim mesmo. Uns vão, outros ficam. Eu já vivi o que tinha que viver. Amei, sofri, sorri, chorei. Agora é tua vez de viver. Tu é forte, menina. Já passou por coisa que muita gente não aguentaria nem metade. Segue teu sonho de ser enfermeira. Cuida das pessoas, como eu tentei cuidar de ti. O apartamento fica para tu, é pequeno, mas é teu. Tem também uma poupança no banco. Não é muito, mas dá para tu começar a faculdade. Vai, voa, minha filha.
E quando o vento bater no teu rosto, lembra que é eu te dando um beijo. Te amo como uma filha, tua mãe do coração, Cleide. Chorei mais ainda, mas agora era um choro diferente, misturado com gratidão, com amor, com determinação. Aquela mulher, que tinha tão pouco, tinha me dado tudo. Não podia desperdiçar. No dia seguinte, fui ao banco, descobri que a poupança pequena era, na verdade, um dinheiro que dava sim para pagar a faculdade de enfermagem. Dona Cleide tinha economizado cada centavo da venda de tapioca e doce por anos, sem me contar nada. Me inscrevi no vestibular, estudei como nunca, virando noites, lendo à luz de vela quando faltava energia. No dia da prova, senti como se Dona Cleide tivesse sentada do meu lado, me guiando. Quando saiu o resultado, meu nome estava lá, entre os aprovados. Chorei tanto que molhei o papel da lista. Era o começo de uma nova vida. A faculdade não foi fácil, não. Eu era diferente da maioria ali. Mais velha, mais pobre, com sotaque do interior que arrancava risadinhas de alguns colegas metidos. Mas eu não ligava. Cada risadinha era combustível para estudar mais, para me esforçar mais. Trabalhava de dia no posto de saúde, ia para a faculdade de noite, estudava de madrugada. Dormia tão pouco que tinha dias que eu via as letras dançando na frente dos meus olhos. Meu corpo pedia descanso, mas minha alma gritava, vai, continua. E eu continuava. Foi nessa época que conheci Toinho, um segurança do hospital onde eu fazia estágio. Homem simples, trabalhador, de poucas palavras, mas de muito respeito. Ele me esperava na saída do estágio. Me acompanhava até o ponto de ônibus, preocupado com minha segurança. No começo, eu tinha medo. Depois do que tinha passado com seu Jeremias, eu desconfiava de qualquer homem que se aproximasse. Mas Toinho era diferente. Nunca tentou me tocar sem permissão, nunca me olhou de forma desrespeitosa, nunca me fez sentir menos por ser quem eu era. Aos poucos fui baixando a guarda. A gente começou a conversar mais. Ele me contou da vida. Dele no Maranhão, da mãe doente que ele sustentava de longe, dos sonhos de um dia ter uma casa própria, uma família. Falava com tanto carinho, tanto respeito, que meu coração, duro e desconfiado, foi amolecendo. Um dia, depois de me deixar no ponto de ônibus como sempre fazia, ele pegou na minha mão de leve, como quem pega num passarinho com medo de machucar, e disse, Zefa, tu é a mulher mais forte e mais bonita que já conheci. Posso te levar para tomar um sorvete domingo? Fiquei, vermelha que nem pimenta, gaguejei um sim tímido e corri para o ônibus com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Naquele domingo, tomamos sorvete na praça, conversamos sobre tudo e sobre nada. Rimos como eu não ria há anos. Pela primeira vez, desde aquelas noites terríveis na casa de Dona Luzia, eu me senti segura perto de um homem. Me senti mulher, não vítima. Foi o começo de um namoro lento, respeitoso, cheio de conversas e de silêncios confortáveis. Toinho. Sabia do meu passado, não tudo nos mínimos detalhes, mas sabia que eu tinha sido machucada, que carregava cicatrizes na alma. E ele respeitava isso, nunca me pressionou, nunca me fez sentir que eu devia nada a ele. A gente vai no teu tempo, Zefa, sem pressa, ele dizia, com aquele sorriso calmo que me dava paz. Aos poucos, fui aprendendo a confiar de novo, a aceitar carinho sem medo, a me permitir ser amada. Não foi fácil, tinha dias que eu recuava, que o pânico voltava, que as lembranças me sufocavam, mas ele estava sempre lá, paciente, firme como uma rocha no meio da tempestade. E foi assim, entre plantões no hospital, provas na faculdade e encontros com Toinho, que os anos foram passando. Me formei com honras, fui contratada pelo hospital onde fazia estágio, comecei a ganhar um salário digno pela primeira vez na vida. Consegui trazer minha mãe e meus irmãos para Fortaleza. Aluguei uma casa maior onde todos podiam ficar juntos. Minha mãe, já velhinha e, cansada de tanto sofrer, chorou quando viu a filha de jaleco branco cuidando dos pacientes com tanto carinho. Minha filha, tu conseguiu, ela disse com os olhos cheios de lágrimas de orgulho. Sangrando muito, quando olhei para ela, meu sangue gelou nas veias. Era Marlene, a filha de Dona Luzia, aquela mesma que me humilhava, que ria de mim, que me chamava de selvagem do interior.
Ela não me reconheceu de imediato. Tava delirando de febre, com uma infecção grave depois de fazer um procedimento clandestino num lugar sem higiene nenhuma. Confesso que, por um segundo, pensei em pedir para outra enfermeira atender. Seria tão fácil virar as costas, fingir que não a conhecia, deixar que o destino cobrasse dela tudo o que ela tinha me feito sofrer. Mas não era isso que Dona Cleide tinha me ensinado. Não era para isso que eu tinha me tornado enfermeira. Respirei fundo, engoli o nó na garganta e cuidei dela como cuidaria de qualquer paciente. Limpei os ferimentos, apliquei os medicamentos, monitorei a febre, fiquei ao lado dela nas horas críticas. Quando finalmente a febre baixou e ela abriu os olhos com mais lucidez, me olhou por um longo tempo, como quem tenta lembrar de onde conhece alguém. Eu conheço você? Ela perguntou com a voz fraca. Sim, respondi simplesmente. Eu trabalhei na sua casa há muitos anos. Os olhos dela se arregalaram. Uma mistura de surpresa e vergonha tomou conta do rosto pálido. Josefa, a empregadinha do interior? Confirmei com a cabeça, continuando a verificar o soro, anotando os sinais vitais, fazendo meu trabalho. Mas, como? Você é a enfermeira agora? Havia espanto na voz dela, como se não pudesse acreditar que a menina que ela tratava como lixo tivesse conseguido subir na vida. Sim, sou enfermeira, e você é minha paciente agora, respondi, sem ódio, sem raiva, só constatando um fato. Nos dias que se seguiram, enquanto Marlene se recuperava, a gente começou a conversar. Ela, primeiro desconfiada, depois cada vez mais aberta. Me contou que tinha se formado em direito, como sonhava, mas que a vida não tinha sido gentil com ela. O pai, seu Jeremias, tinha morrido de cirrose. Bebeu até o fim, ela disse com amargura. A mãe, Dona Luzia, tinha perdido quase todo o dinheiro em jogos e esquemas duvidosos, e agora vivia numa casa pequena, amarga e sozinha. Marlene tinha se casado com um homem violento que a espancava quase todos os dias. Era dele que ela estava fugindo quando sofreu o acidente que a trouxe ao hospital. É engraçado como a vida dá voltas, né? Ela disse um dia, com lágrimas nos olhos. Eu, que te tratava como lixo, agora dependo de você para viver. Não vou mentir para vocês, meu povo. Uma parte de mim sentia uma espécie de satisfação amarga com aquilo. Era como se o universo tivesse virado o jogo, colocado cada um no seu lugar. Mas outra parte, a parte que tinha aprendido a compaixão com Dona Cleide, a parte que tinha escolhido cuidar das pessoas, essa parte sentia apenas tristeza pela mulher quebrada que Marlene tinha se tornado. A vida cobra caro dos que fazem mal aos outros, eu disse, trocando o curativo dela. Mas, também, dá chances de recomeçar. Ela chorou muito naquele dia. Um choro de quem finalmente enxerga os próprios erros, de quem se arrepende de verdade. Quando ela teve alta, me abraçou forte e disse: Me perdoa, Josefa. Eu era uma menina mimada e cruel. Você não merecia nada daquilo. O perdão é uma coisa engraçada, sabe? A gente acha que está fazendo um favor para o outro quando perdoa, mas na verdade está libertando a si mesmo. Naquele dia, senti um peso saindo dos meus ombros, como se finalmente pudesse respirar sem aquela mágoa comprimindo o meu peito. Se tu aí que tá me ouvindo tá carregando alguma mágoa, algum ressentimento, pensa nisso. Às vezes, perdoar é o maior presente que a gente pode dar pra gente mesmo. Não é fácil, eu sei. Deus do céu, como eu sei. Mas é libertador. E deixa eu te dizer, não esquece de se inscrever no canal não, vice? Tua inscrição ajuda a levar essas histórias de superação pra mais gente que precisa ouvir. E todo mês tem sorteio pros inscritos que comentam e deixam o like. Alguns meses depois desse encontro com Marlene, Toinho me pediu em casamento. Foi do jeito dele, simples e sincero. A gente estava sentado na varanda de casa, olhando as estrelas, quando ele pegou na minha mão e disse: Zefa, tu aceita construir uma vida comigo? Não tenho muito para oferecer, só um coração cheio de amor e braços fortes para te segurar quando a vida ficar pesada. Chorei como menina. Disse sim com a voz embargada e senti que, finalmente, depois de tanto sofrimento, eu tinha encontrado meu lugar no mundo. A gente casou numa cerimônia simples, no quintal da minha casa, com minha mãe, meus irmãos, alguns colegas do hospital e vizinhos. Não tinha vestido de grife, nem buffet chique, nem orquestra tocando. Tinha churrasco feito pelo meu irmão mais velho,
bolo feito pela vizinha, música tocando na caixinha de som. E tinha amor, muito amor. Toinho e eu alugamos uma casinha pequena, mas aconchegante, perto do hospital onde eu trabalhava. Ele continuava como segurança, agora numa empresa maior, ganhando um pouco melhor. A gente não era rico, longe disso, mas tinha o suficiente para viver com dignidade, para ajudar minha mãe e meus irmãos, e até para guardar um pouquinho todo mês. Um dia a gente compra nossa casa própria, ele dizia, sonhador. E eu acreditava, porque tinha aprendido que sonhos, com trabalho duro e fé, viram realidade. A vida seguia seu curso, tranquila. Até que um dia, atendendo uma emergência no hospital, comecei a sentir uma tontura forte, uma náusea que subia pela garganta. Achei que era cansaço, tinha feito plantão de 24 horas, dormido pouco, mas a colega que trabalhava comigo me olhou com aquele olhar de quem sabe das coisas e disse: Zefa, tu tá grávida, mulher. Fiquei parada, sem reação. Grávida? Eu? Depois de tudo que tinha passado, depois de achar que nunca conseguiria ter uma relação normal com um homem, depois de tanto medo e tanta dor, fiz o teste naquele mesmo dia, com as mãos tremendo. Quando vi o resultado positivo, caí de joelhos no chão do banheiro, uma mistura de medo, alegria e gratidão me inundando como uma enchente. Quando contei para Toinho, ele ficou mudo por um momento, depois me abraçou com tanta força que quase fiquei sem ar. Um filho, Zefa, um pedacinho de nós dois, ele dizia, com lágrimas nos olhos, rodopiando comigo pela sala pequena da nossa casa. Foi a primeira vez que vi aquele homem forte, sempre tão contido, chorando sem vergonha nenhuma. A gravidez não foi fácil, não. Tive enjoos fortes nos primeiros meses, pressão alta depois, precisei reduzir as horas no hospital. Mas cada desconforto valia a pena quando eu sentia aquela vidinha se mexendo dentro de mim, quando ouvia o coraçãozinho batendo rápido no ultrassom. Era como se, finalmente, depois de tanto tempo sentindo meu corpo como um lugar de dor e trauma, ele tivesse se transformado num lugar de vida, de esperança. Minha mãe, já velhinha, costurou cada pedacinho do enxoval à mão, cantarolando cantigas de ninar do nosso sertão. Minha filha vai me dar um neto, ela dizia para as vizinhas, com um orgulho que iluminava o rosto cansado. Toinho pintou o quartinho que seria do bebê, montou o berço, arrumou cada detalhe com um cuidado que só quem ama de verdade tem. A gente não sabia se era menino ou menina, queria a surpresa. Seja o que Deus mandar, dizia minha mãe. Só peço que venha com saúde e com amor no coração. Quando completei 8 meses, numa madrugada quente de dezembro, senti a primeira contração. Não era dor de brincadeira, não. Era daquelas que faz a gente ver estrela mesmo com os olhos fechados. Acordei Toinho, que pulou da cama como se tivesse levado um choque. É agora? Já? Mas ainda falta um mês, ele dizia, correndo de um lado para o outro sem saber o que pegar primeiro. Se não fosse a dor, eu teria rido da cena. Chegamos no hospital onde eu trabalhava e foi estranho ser paciente onde eu era enfermeira. Minhas colegas cuidaram de mim com tanto carinho, tanta dedicação, que me sentia abençoada. O trabalho de parto foi longo, 18 horas de dor, de cansaço, de medo. Toinho não saiu do meu lado nem por um minuto, segurando minha mão, limpando meu suor, me dando força quando eu achava que não ia aguentar mais. Tu é forte, Zefa. Tu já passou por coisa muito pior, ele dizia. E eu sabia que era verdade. Quando finalmente ouvi o choro do meu filho, ecoando pela sala, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Colocaram aquele serzinho pequeno e vermelho no meu peito, e ele parou de chorar na hora, como se reconhecesse o som do meu coração que tinha embalado o sono dele por 9 meses. É um menino, disse a médica sorrindo. Um menino lindo e forte. Olhei para o rostinho dele, tão perfeito, tão inocente, e prometi ali mesmo que ele nunca ia passar pelo que eu passei, que nunca ia conhecer a fome, o abandono, o abuso, que ia crescer sabendo que era amado, que era importante, que merecia tudo de bom que a vida pudesse oferecer. Toinho, chorando sem vergonha nenhuma, beijou minha testa suada e sussurrou: Cleide, vamos chamar ele de Cleide, em homenagem à mulher que salvou tua vida. Mas eu balancei a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Não, amor, vamos chamar ele de Antônio Cleide, para honrar o pai dele,
que me ensinou a amar de novo e a mulher que me mostrou que a bondade existe nesse mundo. E foi assim, meu povo, que o pequeno Antônio Cleide veio ao mundo, trazendo luz para uma história que tinha começado tão escura. Nos meses que se seguiram, aprendi o que é o amor de mãe, esse amor que não cabe no peito, que transborda por todo canto. Aprendi a embalar, a amamentar, a acalmar choro de madrugada, a interpretar cada gemidinho, cada olhar. Minha mãe, com a sabedoria de quem já tinha criado 6 filhos, me ensinava os macetes, os segredos que não vêm em livro nenhum. Folha de laranjeira no chá acalma a cólica. Passa manteiga de garrafa no umbiguinho que sara mais rápido. Canta pra ele que criança sente a voz da mãe até antes de nascer. E eu, que tinha estudado tanto, que sabia tanta teoria, me vi aprendendo com a mulher que mal sabia escrever o próprio nome, mas que carregava a sapiência ancestral das mães do sertão. Toinho se revelou um pai maravilhoso, desses que levanta de madrugada para dar mamadeira, que troca fralda sem fazer cara feia, que passeia com o bebê no peito para a mãe poder descansar um pouco. Eu nunca conheci meu pai, ele me disse uma noite, enquanto ninava o filho adormecido. Não sei como é ter um, mas sei como queria que tivesse sido, e é assim que vou ser pro nosso filho. E era presente, carinhoso, firme quando precisava, mas sempre, sempre amoroso. Antônio Cleide crescia forte, saudável, cercado de amor por todos os lados. Um menino risonho, de bochechas redondas e olhos curiosos, que explorava o mundo com a confiança de quem sabe que tem um porto seguro para voltar. Palácio era uma casinha simples num bairro afastado, precisando de reforma, mas era nossa. Nossa! Depois de uma vida inteira sem ter nada, de dormir em casa dos outros, de viver de favor, eu ia ter meu cantinho, meu pedaço de chão. Chorei tanto que Antônio Cleide, sem entender o que estava acontecendo, começou a chorar junto, achando que era alguma tristeza. É de alegria, meu filho, expliquei, enxugando as lágrimas e rindo ao mesmo tempo. A mamãe tá chorando de alegria. Nos mudamos um mês depois. A casa era pequena. 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro. O quintal era de terra batida, com uma mangueira velha no canto que dava uma sombra boa nas tardes quentes. As paredes precisavam de pintura. O telhado tinha umas telhas quebradas, a instalação elétrica era antiga. Mas para mim, era um palácio. Cada cantinho daquela casa representava nossa luta, nossa persistência, nosso amor. Toinho, que tinha jeito pra coisa, passou os fins de semana consertando o que podia. Trocou as telhas quebradas, pintou as paredes de um amarelo alegre, arrumou a cerca do quintal. Eu plantei flores na frente, fiz uma hortinha nos fundos, costurei cortinas com retalhos coloridos. Antônio Cleide, já andando com suas perninhas gorduchas, explorava cada canto como se fosse um mundo novo, rindo com aquela risada gostosa de criança feliz. A vida seguia seu curso, com as alegrias e dificuldades de sempre. Eu continuava trabalhando no hospital, agora como enfermeira-chefe do setor de pediatria. Toinho tinha sido promovido a supervisor de segurança. A gente não era rico, mas tinha o suficiente para viver com dignidade, para dar para o nosso filho o que a gente não teve. Comida na mesa todos os dias, roupa limpa, brinquedos, carinho, segurança. E mais importante, tempo. Tempo para estar junto, para contar histórias antes de dormir, para passear no parque nos domingos, para ensinar o que é certo e o que é errado. Minha mãe, já velhinha, vinha passar os fins de semana com a gente. Sentava na cadeira de balanço que Toinho tinha feito especialmente para ela e ficava olhando o neto brincar no quintal, com um sorriso sereno no rosto enrugado. Minha filha, ela me disse uma vez, eu passei tanto tempo me culpando por ter te mandado para casa daquela mulher, achando que tinha sido a pior mãe do mundo. Mas olha o que tu te tornou. Olha a vida linda que tu construiu. Talvez Deus escreva certo por linhas tortas mesmo. Ei, meu povo, tá gostando da minha história? Deixa aquele like e comenta embaixo o que mais te tocou até agora. Já passou por alguma situação difícil que depois virou bênção na sua vida? Conta pra gente. E não esquece de se inscrever no canal, que todo mês tem sorteio pros inscritos que comentam e deixam o like. Tua inscrição ajuda a levar essas histórias de superação para mais gente que precisa ouvir. Quando Antônio Cleide completou 3 anos, a gente decidiu que era hora de dar um irmãozinho, ou irmãzinha para ele. Parei com os anticoncepcionais,
Começamos a tentar, mas os meses foram passando e nada. 1 ano e nada. Comecei a ficar preocupada. Fiz exames, Toinho também. Foi quando veio a notícia que caiu como uma bomba na nossa vida. Por causa de uma infecção mal curada na época em que eu trabalhava na casa de Dona Luzia, eu tinha desenvolvido um problema nas trompas que dificultava muito a gravidez. É quase impossível você engravidar naturalmente de novo, disse o médico, com aquela franqueza que às vezes dói mais que a própria doença. Voltei para casa arrasada, me sentindo menos mulher, como se meu corpo tivesse me traído. Chorei a noite toda no ombro de Toinho, que me abraçava em silêncio, respeitando minha dor. A gente já tem o Antônio, Zefa, ele disse, depois de um tempo. Ele é uma bênção tão grande, e se Deus quiser mandar mais um filho pra gente, vai mandar, do jeito dele. Enxuguei as lágrimas e olhei para o meu marido. Esse homem simples que sempre tinha as palavras certas nos momentos difíceis. Tu tem razão, respondi. A gente já é tão abençoado. Decidimos que, se não pudéssemos ter outro filho biológico, abriríamos nossos corações e nossa casa para uma criança que precisasse de amor, de família. Começamos o processo de cadastro para adoção, sabendo que poderia demorar anos. Não tem problema, Toinho dizia. A gente espera o tempo que for. Nosso filho ou filha já tá por aí, só não chegou ainda. E foi assim, com essa certeza no coração, que a gente seguiu vivendo, trabalhando, criando nosso Antônio Cleide, que crescia esperto, carinhoso, cheio de perguntas sobre tudo. Ele já sabia que talvez ganhasse um irmãozinho ou irmãzinha de um jeito diferente, como a gente explicava, e aceitava isso com a naturalidade que só as crianças têm. Vai ser igual a mim, mãe? Ele perguntou uma vez. Não sei, meu filho, respondi com sinceridade, mas vai ser amado igualzinho a você. Isso eu garanto. Um dia, depois de quase 2 anos na fila de adoção, recebi uma ligação no trabalho. Era da assistente social, dizendo que tinham uma menina de 4 anos que talvez combinasse com nosso perfil. Ela tem algumas necessidades especiais, explicou a assistente. Foi abandonada pela mãe ainda bebê. O pai não se sabe quem é. Passou por 2 famílias adotivas que desistiram por não conseguirem lidar com os desafios. Ela quase não fala. Tem dificuldade de criar vínculos. Às vezes tem crises de choro e agressividade. Vocês ainda teriam interesse? Nem precisei pensar 2 vezes. Sim, respondi, o coração já acelerado. Quando podemos conhecê-la? 2 dias depois, eu, Toinho e Antônio Cleide, que insistiu em ir junto, estávamos no abrigo, esperando conhecer a menina que poderia se tornar parte da nossa família. Quando ela entrou na sala, meu coração parou por 1 segundo. Era pequena para o tamanho, magrinha, com cabelos cacheados que pareciam nunca ter visto um pente. E olhos. Ah, os olhos. Grandes, escuros, assustados, como de um animalzinho selvagem encurralado. Usava um vestidinho desbotado e sandálias velhas, e segurava contra o peito uma boneca de pano tão surrada que mal dava para reconhecer o que era. Ficou parada na porta, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Essa é a Mariazinha, disse a assistente social. Vamos dizer oi para a família que veio te visitar, Maria? Ela não disse nada, não sorriu, não se aproximou. Só ficou ali, nos olhando com aqueles olhos enormes, desconfiados. Eu não sabia o que fazer, como agir. Estava acostumada a crianças no hospital, mas ali era diferente. Aquela menina carregava feridas que não dava para ver, dores que não dava para medir com termômetro nenhum. Foi Antônio Cleide, com seus 5 anos e sua alma limpa de preconceitos, que quebrou o gelo. Ele se aproximou devagar, parou a uma distância segura e disse: Oi, eu sou o Antônio. Tu quer ver meu carrinho? E tirou do bolso um carrinho pequeno, vermelho, que levava para todo lado. Estendeu a mão, oferecendo o brinquedo. Maria olhou para o carrinho, depois para o menino, depois para nós, como se estivesse avaliando se era uma armadilha. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ela deu um passo à frente e pegou o carrinho sem dizer nada. Não sorriu, não agradeceu, mas foi o primeiro passo. Naquele dia, passamos 2 horas com Maria. Ela não falou uma palavra, não sorriu uma vez, mas aos poucos foi relaxando, um pouco. Deixou que Antônio Cleide se sentasse perto dela no chão, aceitou o lanche que oferecemos
e até olhou com curiosidade quando mostrei as fotos da nossa casa no celular. Quando foi hora de ir embora, vi um lampejo de pânico nos olhos dela, como se achasse que já estávamos desistindo como as outras famílias tinham feito. Me ajoelhei na frente dela, na altura dos seus olhos, e disse com toda sinceridade: "A gente vai voltar, Maria. Prometo." E voltamos. Todos os dias permitidos, durante um mês inteiro. Cada vez, ela estava um pouquinho menos desconfiada, um pouquinho mais relaxada. Na terceira semana, ela deixou que eu ajudasse a pentear os cabelos cacheados. Na quarta, aceitou sentar no colo de Toinho para ouvir uma história. No último dia, quando estávamos indo embora, ela segurou na minha mão. Não disse nada, não pediu para ir com a gente, mas segurou minha mão com aqueles dedinhos pequenos e magros. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado naquele momento. O processo de adoção foi longo, burocrático, cheio de altos e baixos, de esperanças e frustrações. Houve momentos em que achamos que não ia dar certo, que algum parente perdido ia aparecer para reclamar a guarda, que o juiz ia achar que não éramos capazes de cuidar de uma criança com necessidades especiais. Mas finalmente, depois de 6 meses de visitas, de avaliações, de papelada, veio a autorização. Maria poderia vir para casa com a gente para um período de adaptação que, se tudo corresse bem, levaria à adoção definitiva. No dia em que fomos buscá-la no abrigo, ela estava esperando na porta, com uma sacolinha plástica contendo seus poucos pertences: a boneca de pano, 2 mudas de roupa, uma escova de dentes e um desenho que Antônio Cleide tinha feito para ela, de todos nós de mãos dadas. Quando entrou no nosso carro, parecia tão pequena, tão frágil, mas havia um brilho diferente nos olhos dela, um brilho de esperança. Os primeiros dias foram difíceis, como já esperávamos. Maria tinha pesadelos quase todas as noites. Acordava gritando, suando frio. Às vezes tinha crises de choro sem motivo aparente. Se jogava no chão, batia a cabeça na parede. Outras vezes ficava muda, parada num canto, abraçada à boneca de pano, como se o mundo ao redor não existisse. Eu usava tudo que tinha aprendido como enfermeira, todo o amor de mãe que tinha no coração, toda a paciência que a vida tinha me ensinado. Toinho, com sua calma inabalável, nunca levantava a voz, nunca mostrava impaciência. Sentava no chão ao lado dela durante as crises, falando baixinho, contando histórias do Maranhão, cantando cantigas da terra dele, esperando o tempo que fosse necessário. Antônio Cleide, com a sabedoria que algumas crianças parecem ter, sabia exatamente quando se aproximar e quando dar espaço, quando chamar para brincar e quando apenas ficar em silêncio ao lado dela. Aos poucos, muito aos poucos, Maria foi se abrindo, como uma florzinha, selvagem que finalmente encontra solo fértil. A primeira vez que ela sorriu, um sorriso pequeno, tímido, quase imperceptível, foi quando Toinho fez sombras de animais na parede com as mãos, depois do jantar. A primeira palavra que ela disse na nossa casa foi água, numa voz tão baixinha que quase não ouvimos. O primeiro abraço espontâneo veio depois de quase 2 meses, quando eu estava cozinhando e senti aqueles bracinhos magros apertando minhas pernas por trás. Me virei, me ajoelhei e a abracei de volta, com lágrimas escorrendo pelo rosto sem que eu pudesse controlar. "Minha filha", sussurrei no ouvido dela. "Minha filha querida." Ela não disse nada, mas ficou ali, grudada em mim, por tanto tempo que o feijão quase queimou no fogão. Vem lá do fundo da alma. Corri para a janela e vi Maria rindo às gargalhadas enquanto Antônio fazia piruetas na mangueira, caindo de propósito na lama que tinha se formado depois da chuva. Ela ria tanto que se dobrava, com as mãozinhas na barriga, os olhos fechados de tanto rir. Chamei Toinho em silêncio e nós 2 ficamos ali, olhando pela janela, com lágrimas nos olhos, testemunhando o milagre de uma criança ferida reencontrando a alegria. Naquela noite, quando fui colocar Maria na cama, ela me surpreendeu de novo. "Mãe", ela disse baixinho, testando a palavra como quem experimenta uma roupa nova, incerta se serve ou não. "Mãe", repetiu, dessa vez olhando nos meus olhos, buscando minha reação. Engoli o nó na garganta, tentei controlar a emoção. "Sim, minha filha", respondi, a voz trêmula. Ela não disse mais nada,
Apenas sorriu aquele sorriso tímido que estava se tornando mais frequente e fechou os olhos. Mas aquela palavrinha, aquelas 3 letras, valiam mais que qualquer discurso. O tempo foi passando e Maria foi se transformando. Não de uma hora para outra. Não como nos filmes onde tudo se resolve em 2 minutos. Foi um processo lento, com avanços e recuos, com dias bons e dias ruins. Tinha manhãs em que ela acordava sorrindo, conversando, querendo ajudar a pôr a mesa para o café, parecendo uma criança como qualquer outra. E tinha dias em que as sombras do passado voltavam, em que ela se fechava de novo, em que os pesadelos tornavam as noites longas e difíceis. Mas a tendência geral era de melhora, de cura, de integração à família que tanto queria acolhê-la. Começamos a terapia com uma psicóloga especializada em crianças adotadas que nos orientava, nos dava ferramentas para lidar com os desafios. Ela está se curando, dizia a doutora. Vai levar tempo, vai exigir paciência, mas ela está se curando. E estava mesmo. A cada dia, víamos pequenos sinais. O modo como agora ela corria para os braços de Toinho quando ele chegava do trabalho, como ajudava a pôr a mesa sem que pedíssemos, como fazia desenhos da nossa família e penduravam na porta da geladeira. Depois de 1 ano de adaptação, veio finalmente o grande dia, a audiência de adoção definitiva. Arrumamos as crianças com as melhores roupas que tínhamos. Eu coloquei o único vestido bom que possuía. Toinho estava tão nervoso que colocou a camisa do avesso e só percebeu quando já estávamos quase saindo. No tribunal, Maria segurava minha mão com tanta força que chegava a doer, os olhos arregalados, assustados com todas aquelas pessoas de terno, com o juiz de cara séria, com o ambiente formal. Tá tudo bem, minha filha, sussurrei para ela. A gente só tá aqui para que todo mundo saiba o que a gente já sabe, que você é nossa filha para sempre. Quando o juiz finalmente bateu o martelo e declarou a adoção concluída, uma transformação aconteceu no rosto dela. Um sorriso imenso, daqueles que iluminam o ambiente inteiro, tomou conta do rostinho antes tão sério. Ela pulou no meu colo, depois no de Toinho, depois abraçou o irmão gritando: sou filha de verdade. O juiz, que parecia tão sério, abriu um sorriso também. Nas audiências de adoção, ele disse, é o único momento em que eu sempre saio feliz do tribunal. Voltamos para casa em festa. Toinho tinha comprado um bolo pequeno, umas bexigas, e fizemos uma comemoração simples, só nós 4. Maria não parava de repetir seu nome completo novo. Maria Josefa de Oliveira Santos. Ela dizia, como se estivesse experimentando o som, sentindo o gosto das palavras na boca. A certidão de nascimento nova, com nossos nomes como pais dela, ficou emoldurada na sala, ao lado da foto do casamento e da certidão de Antônio Cleide. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Toinho e eu ficamos sentados na varanda, olhando as estrelas, como fazíamos sempre que queríamos conversar com calma. Sabe, Zefa, ele disse, segurando minha mão, quando eu era moleque, abandonado pelo pai, passando fome com minha mãe doente, eu achava que nunca ia conhecer felicidade de verdade. Achava que gente como a gente, nascida na pobreza, só podia esperar mais pobreza, mais sofrimento. Mas olha o que a gente construiu. Olha a família linda que a gente tem. Apoiei a cabeça no ombro dele, sentindo o cheiro familiar de sabonete e suor honesto. A gente teve sorte, Toinho, respondi. Teve gente boa que apareceu no nosso caminho na hora certa. Dona Cleide para mim, sua tia que criou você quando sua mãe morreu. A gente não chegou aqui sozinho. Ele beijou minha testa com carinho. E é por isso que a gente tem que ser essa pessoa boa no caminho de outras pessoas, Zefa. A gente tem que passar adiante o que recebeu. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Passar adiante o que recebeu. Não era exatamente o que eu já fazia como enfermeira? Cuidar de quem precisa, aliviar a dor, trazer conforto, mas talvez eu pudesse fazer mais. Foi aí que comecei a me voluntariar aos sábados num projeto que atendia mulheres vítimas de violência doméstica. Usava meu conhecimento de enfermagem para cuidar dos ferimentos físicos, mas principalmente ouvia. Ouvia histórias tão parecidas com a minha, de mulheres que tinham sido machucadas, humilhadas, que tinham perdido a confiança em si mesmas e no mundo. E eu podia dizer para elas, olhando nos olhos, eu sei o que você está sentindo.
Eu passei por isso. E posso te garantir, há vida depois da dor, há cura, há recomeço. Toinho, inspirado pelo mesmo desejo de retribuir o bem que recebemos, começou a dar aulas de carpintaria para os jovens do bairro. Aos domingos, nosso quintal se enchia de meninos e rapazes, alguns já envolvidos com coisas erradas, outros apenas sem perspectiva de futuro. Ali, eles aprendiam não só a trabalhar com madeira, mas valores, respeito, a importância do trabalho honesto. Muitos desses meninos não tinham pai presente e viam em Toinho uma figura paterna, alguém que acreditava neles quando ninguém mais acreditava. Vocês que estão me ouvindo, se puderem fazer algo parecido, por menor que seja, façam. Um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, uma mão estendida na hora certa pode mudar o rumo da vida de alguém, assim como mudou a minha. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, que todo mês tem sorteio para os inscritos que comentam. Ajuda muito a levar essas histórias de superação para mais gente que precisa ouvir. Os anos foram passando e nossa família foi crescendo, não em número, mas em amor, em cumplicidade, em força. Antônio Cleide, com 10 anos, já mostrava a bondade do pai e a determinação da mãe. Era bom aluno, amigo leal, irmão carinhoso. Maria, agora com 9, tinha se transformado numa menina falante, risonha, cheia de vida. Os pesadelos tinham diminuído bastante, embora ainda acontecessem ocasionalmente. As crises de choro e agressividade eram cada vez mais raras. Ela continuava na terapia, que agora era quinzenal, não mais semanal. Ela está se curando, repetia a psicóloga. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Mas não éramos só nós. Era Maria também, com sua força interior impressionante, sua capacidade de superar traumas que teriam quebrado muitos adultos. Um dia, chegando do trabalho, encontrei Maria sentada na varanda, olhando para o nada com expressão séria, a boneca de pano, agora ainda mais surrada, no colo. Me sentei ao lado dela, respeitando seu silêncio por um momento. "Tudo bem, filha?" perguntei finalmente. Ela virou os olhos escuros e penetrantes para mim. "Mãe, por que minha mãe verdadeira não me quis?" A pergunta me pegou de surpresa, embora soubéssemos que um dia ela viria. Respirei fundo, buscando as palavras certas. "Maria, eu não sei exatamente por que sua mãe biológica não pôde ficar com você. Às vezes, as pessoas estão passando por problemas muito grandes, problemas que a gente nem consegue imaginar. Talvez ela fosse muito jovem, ou muito pobre, ou estivesse doente. Talvez ela achasse que não podia te dar a vida que você merecia." Fiz uma pausa, escolhendo as próximas palavras com cuidado. "Mas tem uma coisa que eu sei com certeza. Não foi porque você não era especial ou não era amável. Foi porque ela não podia, não porque você não merecia amor." Maria ficou em silêncio por um tempo, absorvendo minhas palavras. "Então, não foi minha culpa?" ela perguntou, a voz pequena. "Não, minha filha", respondi com firmeza. "Nunca foi sua culpa. Nunca." Ela apoiou a cabeça no meu ombro, num gesto que tinha se tornado familiar e reconfortante para nós duas. "Eu gosto de ser sua filha, mãe", ela disse simplesmente. "E eu amo ser sua mãe", respondi, abraçando-a forte. Aquela conversa abriu espaço para outras, igualmente importantes. À medida que as crianças cresciam, as perguntas se tornavam mais complexas, mais profundas. Antônio Cleide queria saber mais sobre a infância da mãe, sobre as dificuldades que eu tinha enfrentado. Maria começou a fazer perguntas sobre sua própria história, sobre o pouco que sabíamos de seu passado antes do abrigo. Toinho e eu sempre respondíamos com honestidade, adaptando as informações à idade deles, mas nunca mentindo. Acreditávamos que a verdade, mesmo quando dói, é melhor que a mentira bem-intencionada. "A verdade cura", dizia Toinho. "A mentira só esconde a ferida, que continua, infeccionando por baixo." Quando Antônio Cleide completou 12 anos, ele me fez uma pergunta que me deixou sem chão. Estávamos na cozinha, ele me ajudando a preparar o jantar, quando de repente parou de cortar os legumes e me olhou sério. "Mãe, aconteceu alguma coisa muito ruim com você quando era jovem, né? Algo que você não conta." Fiquei paralisada, a faca de cortar cebola suspensa no ar. "Por que você está perguntando isso, filho?" Ele deu de ombros, com aquela perspicácia que às vezes me assustava.
Pelo jeito que você fica às vezes, quando acha que ninguém tá olhando, e pelas coisas que você diz às mulheres lá no abrigo, onde você trabalha de voluntária. É como se você conhecesse a dor delas por dentro. Engoli em seco, sentindo o coração acelerar. Não estava preparada para ter essa conversa agora, não com meu filho de 12 anos, mas também não queria mentir. Sim, filho, respondi por fim. Aconteceu algo ruim há muito tempo, mas essa história é pesada demais para contar agora. Um dia, quando você for mais velho, se ainda quiser saber, eu conto. Ele assentiu com uma maturidade impressionante para a idade. Tá bom, mãe. Só queria que você soubesse que, seja lá o que for, não muda o que eu penso de você. Você é a melhor mãe do mundo. E voltou a cortar os legumes, como se não tivesse acabado de fazer meu coração inchar de amor e gratidão. Os anos continuaram passando, com as alegrias e desafios de qualquer família. Tivemos momentos difíceis, claro. Houve o ano em que Toinho ficou desempregado por 4 meses, quando a empresa de segurança onde trabalhava fechou de repente. Foram tempos de apertar o cinto, de fazer cada centavo valer, de explicar às crianças por que não podíamos comprar material escolar novo ou fazer festas de aniversário como antes. Mas eles entenderam, não reclamaram, até ajudaram como podiam. Antônio Cleide começou a lavar carros na vizinhança nos fins de semana, para contribuir com alguns trocados. Maria economizava papel da escola, aproveitando até o último pedacinho. E quando Toinho finalmente conseguiu um novo emprego, melhor que o anterior, a gente comemorou como se fosse a maior vitória do mundo. Houve também o susto quando minha mãe teve um AVC, parecido com o que tinha levado Dona Cleide. Passei semanas dormindo no hospital, dividida entre o trabalho, os filhos e o cuidado com ela. Mas, diferente de Dona Cleide, minha mãe sobreviveu. Ficou com algumas sequelas. Uma, dificuldade de fala, uma fraqueza no lado esquerdo do corpo, mas estava viva, lúcida, ainda capaz de sorrir quando os netos vinham visitá-la. Decidimos trazê-la para morar conosco. Arrumamos um cantinho para ela no quarto que era meu escritório improvisado, adaptamos o banheiro com barras de apoio, fizemos tudo o que podíamos para ela se sentir em casa. Agora sou eu que cuido de você, mãe, eu dizia, ajudando-a com o banho ou com os exercícios de fisioterapia. E ela sorria aquele sorriso, meio torto por causa do AVC, mas cheio de amor. A roda da vida, minha filha, ela conseguia dizer com algum esforço. A roda da vida. E assim seguia a nossa vida, com seus altos e baixos, suas alegrias e desafios. Antônio Cleide entrou na adolescência, com todas as mudanças que essa fase traz. Os hormônios à flor da pele, as primeiras paixões, a busca por identidade e independência. Maria, logo atrás, começava a mostrar os primeiros sinais da puberdade também. Eram águas novas para navegar, terrenos desconhecidos para Toinho e eu, que tínhamos tido adolescências tão diferentes, tão marcadas por privações e traumas. Mas estávamos determinados a dar aos nossos filhos o que não tivemos: orientação, apoio, espaço para crescer e errar em segurança. A gente não precisa repetir os erros dos nossos pais, Toinho dizia sempre. A gente pode escrever uma história diferente. Menininho gorducho que engatinhava pelo quintal de terra batida era um rapaz alto, de voz grossa, com os primeiros sinais de barba aparecendo no rosto que ainda guardava traços infantis. Na escola, ele se destacava não só nos estudos, mas no futebol. Tinha herdado a habilidade do pai com a bola e os olheiros já começavam a reparar nele nos campeonatos interescolares. Seu filho tem futuro no esporte, dizia o professor de educação física. Eu ficava dividida entre o orgulho e o medo. Orgulho de ver meu filho sendo reconhecido por seu talento, medo de que o futebol o afastasse dos estudos, que para mim sempre tinham sido o caminho para uma vida melhor. Mas Toinho, com sua sabedoria simples, me acalmava. Deixa o menino sonhar, Zefa. A gente cuida para que ele não largue a escola, mas não vamos cortar as asas dele. E ele tinha razão, como sempre. Maria, agora com 14 anos, tinha se transformado numa mocinha bonita, de sorriso fácil e olhar vivo. Continuava tendo aquela sensibilidade aguçada, aquela capacidade de sentir as emoções dos outros como se fossem suas. Na escola, era conhecida por defender os mais fracos, por incluir os excluídos, por ser amiga de todos. Sua filha tem um dom especial, disse a professora numa reunião de pais. Ela sabe enxergar a dor dos outros e, mais importante,
sabe como acolher essa dor. Isso não me surpreendeu. Quem conhece a dor de perto, quem já viveu o abandono e o medo, muitas vezes desenvolve uma empatia que outros não têm. Maria tinha transformado suas feridas em sensibilidade, sua dor em compaixão. E isso me enchia de um orgulho que mal cabia no peito. Minha mãe, que já estava com a gente há quase 5 anos, ia se enfraquecendo aos poucos, como uma velhinha que vai perdendo o pavio. Tinha dias bons, em que conseguia sentar na varanda, conversar com os netos, até ajudar a debulhar feijão ou descascar macaxeira. E tinha dias ruins, em que ficava na cama, respirando com dificuldade, o olhar perdido em memórias que só ela via. Eu sabia que não tínhamos muito tempo juntas e tentava aproveitar cada momento. Às vezes, quando os meninos estavam na escola e Toinho no trabalho, eu sentava ao lado dela na cama e pedia: "Mãe, conta de novo como era lá na roça, quando a senhora era menina." E ela contava, com aquela voz fraca, mas ainda carregada de vida, histórias da infância dela no interior, das brincadeiras com os irmãos, das festas de São João, das colheitas, das secas, da vida dura, mas simples que tinha levado. Eu ouvia com atenção, gravando cada palavra na memória, sabendo que um dia essas histórias seriam tudo que me restaria dela. Meu povo que está me acompanhando até aqui, já parou para pensar como é importante ouvir as histórias dos mais velhos? Eles carregam um tesouro de sabedoria, de experiências, de memórias que vão se perder se a gente não ouvir, se a gente não guardar. Aproveitem enquanto seus avós, seus pais, seus tios mais velhos estão aí. Perguntem, ouçam, gravem, escrevam, porque um dia, quando eles partirem, as histórias deles serão a herança mais preciosa que terão. E falando em histórias, se você está gostando da minha, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir uma história de superação. Com Antônio Cleide se destacando cada vez mais no futebol, começamos a receber propostas de escolinhas mais estruturadas, algumas até ligadas a clubes grandes. A mais tentadora veio de um clube da capital, oferecendo bolsa integral numa escola particular, alojamento, alimentação, tudo o que um jovem atleta precisava para se desenvolver. Mas significava que nosso filho teria que morar longe de casa, voltar só nos fins de semana ou até mais raramente. Foi uma decisão difícil, daquelas que tiram o sono. Passamos noites discutindo, eu e Toinho, pesando os prós e contras. É a chance que ele nunca mais vai ter, dizia Toinho. Se der certo, pode mudar a vida dele. A nossa vida. Eu entendia isso, mas meu coração de mãe apertava só de pensar no meu filho longe, exposto a um mundo que eu não podia controlar, não podia proteger. E se ele se perder nesse mundo, Toinho? E se sofrer algum tipo de abuso? Como eu sofri? Meu marido pegou minhas mãos entre as dele, olhou fundo nos meus olhos. Zefa, a gente criou um menino forte, de caráter, que sabe o que é certo e errado. Claro que tem riscos, a vida é cheia deles, mas a gente não pode prender nossos filhos por medo do que pode acontecer. Eles têm que voar. Decidimos deixar a escolha nas mãos de Antônio Cleide. Explicamos as vantagens, os riscos, o que significaria para a vida dele e para a família. Ele ouviu tudo com uma seriedade que não combinava com seus 15 anos, fez perguntas maduras, ponderou por dias. Finalmente, numa noite de domingo, depois do jantar, ele anunciou sua decisão. Eu quero tentar, pai, mãe, quero ver até onde posso chegar, mas prometo que não vou largar a escola, nem esquecer de onde vim. Engoli as lágrimas que ameaçavam cair. Forcei um sorriso encorajador. Então vai, meu filho. Vai atrás do seu sonho. A gente vai estar aqui, torcendo por você, te apoiando em cada passo. Na semana seguinte, arrumamos as poucas roupas dele numa mala velha, preparamos uns biscoitos e um bolo de milho para a viagem, e levamos nosso filho para a capital. Quando o deixamos no alojamento do clube, um prédio simples mas limpo e organizado, Antônio Cleide abraçou a mim e ao pai com força. Não se preocupem, ele disse. Eu vou fazer vocês se orgulharem de mim. Quando voltamos para casa, o carro silencioso sem a presença dele, chorei todas as lágrimas que tinha segurado. Toinho dirigia com os olhos marejados também, segurando minha mão com força. Ele vai ficar bem, Zefa, ele repetia, talvez para me convencer, talvez para convencer a si mesmo.
Nosso menino vai ficar bem. Os primeiros meses foram de adaptação, de saudade, de preocupação constante. Antônio Cleide ligava todos os dias. Contava como estavam os treinos, os estudos, a convivência com os outros garotos. Tentava soar animado, confiante, mas eu conhecia meu filho. Podia ouvir nas entrelinhas a solidão, a insegurança, o medo de falhar. Tem dias que eu quero largar tudo e voltar para casa, mãe. Ele confessou numa ligação tarde da noite. Tem menino aqui que é muito melhor que eu, que já jogou em clube desde pequeno. Às vezes acho que nunca vou chegar no nível deles. Tentei passar confiança, mesmo com o coração apertado. Filho, você tem algo que talvez esses meninos não tenham. Determinação, força de vontade. Você já superou coisas muito mais difíceis na vida. Não desista no primeiro obstáculo. Ele prometeu tentar mais um pouco, dar mais uma chance ao sonho. E foi o que fez. Enquanto isso, em casa, Maria enfrentava seus próprios desafios. A adolescência, fase difícil para qualquer jovem, era especialmente complicada para ela, com seu histórico de abandono e traumas. As inseguranças voltaram com força. As perguntas sobre sua origem, sobre seu valor. Teve uma fase de rebeldia, de testar limites, de se afastar de mim e de Toinho, como se estivesse verificando se nosso amor era mesmo incondicional, se não iríamos abandoná-la como outros tinham feito. Foram meses difíceis, de choros, de portas batidas, de silêncios pesados. A psicóloga nos orientou a manter a firmeza, mas também o acolhimento, a nunca desistir, mesmo quando ela parecia estar nos empurrando para longe. Ela precisa ter certeza que vocês vão estar aí, não importa o que aconteça, explicou a doutora, que não vão desistir dela como outras pessoas desistiram. E não desistimos. Mantivemos as regras, os limites, mas também o amor, o diálogo, a porta sempre aberta. Houve noites em que Maria saiu batendo a porta, dizendo que nos odiava, que queria outra família. E houve noites em que ela entrou no nosso quarto de madrugada, chorando, pedindo colo, como quando era pequena. Eu não sei por que faço isso, mãe. Ela soluçava, encolhida como uma criança nos meus braços. É como se uma parte de mim quisesse machucar vocês antes que vocês me machuquem. Eu acariciava seus cabelos, sentindo o coração partido por seu sofrimento. A gente nunca vai te machucar, filha. Nunca vai te abandonar. Você é nossa filha, pro que der e vier. Aos poucos, muito aos poucos, ela foi acreditando nisso. Foi confiando que o amor que oferecíamos era real, permanente, incondicional. Foi deixando as defesas baixarem, permitindo-se ser amada sem medo. Foi nessa época, com Antônio Cleide longe, perseguindo seu sonho, e Maria atravessando as turbulências da adolescência, que minha mãe piorou de repente. Uma noite, voltando do trabalho, a encontrei com falta de ar, a pele acinzentada, os lábios roxos. Chamei a ambulância imediatamente, mas no fundo eu já sabia. Eu, que tinha visto tantos pacientes morrerem no hospital, reconhecia os sinais. Minha mãe estava partindo. No hospital, os médicos confirmaram. Ela tinha tido outro AVC, muito mais grave que o primeiro. Estava em coma profundo, as funções cerebrais severamente comprometidas. Não há muito que possamos fazer, disse o médico, com aquela gentileza que só os anos de profissão ensinam. É uma questão de tempo. Liguei para o Toinho, que veio correndo com Maria. Tentei contatar Antônio Cleide, mas ele estava em um torneio em outra cidade, o telefone fora de área. Passei a noite ao lado da cama da minha mãe, segurando sua mão fria, conversando com ela como se pudesse me ouvir, agradecendo por tudo, pedindo perdão por qualquer mágoa, por qualquer falta. De madrugada, ela partiu, silenciosamente, sem luta, como quem finalmente descansa depois de uma vida de trabalho duro. O funeral foi simples, como ela teria querido. Enterramos minha mãe no mesmo cemitério onde Dona Cleide estava, sob um pé de jasmim que perfumava o ar com seu cheiro doce. Antônio. Cleide chegou a tempo, os olhos vermelhos de tanto chorar, culpando-se por não ter estado presente nos últimos momentos da avó. Ela sabia o quanto você a amava, filho. Consolei, abraçando-o forte, sentindo como ele tinha crescido, como seus ombros tinham alargado. E ela estava tão orgulhosa de você, do homem que você está se tornando. Maria, ao meu lado, chorava em silêncio, os olhos perdidos no caixão que descia lentamente à terra.
Ela e minha mãe tinham desenvolvido uma relação especial ao longo dos anos, feita de histórias, de cantigas antigas, de receitas passadas de geração em geração. Perder a avó era perder um pedaço dessa conexão com um passado que ela tanto buscava. Nos dias que se seguiram ao enterro, a casa parecia estranhamente vazia, silenciosa demais, sem a presença da minha mãe. Eu passava pelo quarto dela e esperava ouvir sua respiração, seu chamado fraco pedindo água ou ajuda para ir ao banheiro. Às vezes, acordava de madrugada, certa de que tinha ouvido chamar, só para encontrar o silêncio. O luto é assim, feito de ausências, de ecos, de hábitos que não têm mais razão de ser. Mas a vida, essa força teimosa, continua. E nós continuamos com ela. Antônio Cleide voltou para o clube, para seus treinos, para a perseguição do sonho. Maria voltou à escola, aos amigos, à terapia que continuava a ajudá-la a processar suas perdas, seus medos. Toinho e eu voltamos ao trabalho, à rotina, carregando a dor da perda como quem carrega uma pedra no bolso, sempre lá, pesando, mas permitindo que sigamos em frente. Foi alguns meses depois do falecimento da minha mãe que recebi o telefonema que mudaria tudo de novo. Era do hospital onde eu trabalhava, me chamando com urgência, mesmo estando de folga. "Tem uma paciente aqui pedindo especificamente por você, Zefa", disse a colega do outro lado da linha. "Ela está muito mal. Acho que não vai passar desta noite." Achei estranho, mas não era incomum pacientes antigos pedirem por mim em momentos difíceis. Ao longo dos anos, tinha criado vínculos com muitos deles, especialmente os que passavam por internações longas ou recorrentes. Pedi para Toinho me levar até o hospital, curiosa para saber quem poderia ser. Quando entrei no quarto indicado pela recepcionista, quase não reconheci a mulher na cama. Magra, envelhecida prematuramente, com o rosto marcado por anos de sofrimento e, provavelmente, abuso de álcool ou drogas. Mas quando ela abriu os olhos e me viu, um lampejo de reconhecimento passou por eles. "Josefa", ela disse, a voz rouca, fraca, "você veio mesmo." E então, com um choque que me deixou momentaneamente sem ar, reconheci aqueles olhos, aquela voz. Era Dona Luzia, a mulher que tinha me explorado, que tinha permitido que seu marido abusasse de mim, que tinha destruído minha inocência tantos anos atrás, retrocedido, me jogando de volta naquela casa grande onde vivi os piores momentos da minha vida. Senti o estômago revirar, a garganta fechar, as pernas tremerem. Por um instante, fui novamente aquela menina de 13 anos, assustada e impotente. Mas então, ouvi a voz de Dona Cleide ecoando na minha memória. "Não deixe que o mal que fizeram a você defina quem você é, minha filha." Respirei fundo, endireitei os ombros e entrei no quarto. Não era mais aquela menina. Era uma mulher, uma enfermeira, uma mãe. Era forte agora. "Dona Luzia", falei, mantendo a voz neutra, profissional. "No que posso ajudá-la?" Ela tentou se ajeitar na cama, um movimento que lhe custou visível esforço e dor. "Você não mudou tanto assim", ela disse, os olhos percorrendo meu rosto. "Ainda tem aquele olhar, aquela força que eu sempre invejei, mesmo quando você não era nada além de uma empregadinha do interior." As palavras dela, que um dia teriam me ferido profundamente, agora apenas roçavam a superfície. "O que a senhora quer de mim?" Perguntei diretamente. Não tinha tempo nem disposição para jogos. Ela deu um sorriso triste, que mais parecia uma careta de dor. "Morrer em paz, se isso for possível para alguém como eu." E então, para minha surpresa, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto devastado pela doença e pelos anos. "Eu fiz coisas horríveis, Josefa, coisas que não têm perdão, com você, com tantos outros. Vivi uma vida de maldade, de egoísmo, e agora estou morrendo sozinha, como mereço." Olhei para os equipamentos ao lado da cama, para o prontuário na prancheta. Câncer em estágio terminal, metástase generalizada, sem possibilidade de tratamento além do paliativo para a dor. Ela estava morrendo mesmo, e não demoraria muito. "Por que me chamou?" perguntei, ainda mantendo distância. "Para pedir perdão? Para aliviar sua consciência antes de partir?" Ela fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. "Sim, em parte. Mas também para te dizer que você estava certa em fugir, que foi a coisa mais corajosa que vi alguém fazer.
Quando descobri que você tinha ido embora, uma parte de mim ficou furiosa, mas outra parte ficou aliviada, porque eu sabia o que Jeremias fazia com você. Eu sabia e não fiz nada para impedir. A confissão dela, que devia ter vindo 20 anos antes, caiu como uma pedra no silêncio do quarto. A senhora sabia? Repeti, sentindo uma raiva antiga, adormecida, começar a borbulhar dentro de mim. Sabia o tempo todo e não fez nada? Ela assentiu, incapaz de sustentar meu olhar. Eu era covarde, Josefa. Covarde e amarga. Meu casamento era uma prisão. Jeremias me maltratava desde o início. Mas eu tinha status, tinha dinheiro, tinha uma posição a manter. Então fechei os olhos para o que ele fazia. Não só com você, mas com outras antes. Um calafrio percorreu minha espinha. Outras antes de mim. Quantas meninas tinham passado por aquela casa? Quantas tinham sofrido o que eu sofri? E você acha que me dizer isso agora muda alguma coisa? Perguntei, a voz trêmula de emoção contida. Acha que um pedido de perdão no leito de morte apaga o que você fez, o que você permitiu que fizessem? Ela balançou a cabeça negativamente, mais lágrimas escorrendo pelo rosto macilento. Não, não muda nada. Não apaga nada. Só queria que você soubesse que reconheço o mal que fiz, que estou pagando por ele, que passei os últimos anos da minha vida sozinha, abandonada por todos, inclusive por minha própria filha. É o que eu mereço. Fiquei em silêncio, observando aquela mulher que um dia tinha tanto poder sobre mim, agora reduzida a um corpo frágil, consumido pela doença e pelo remorso. Uma parte de mim queria gritar com ela, jogar na cara dela cada noite de terror que passei naquela casa, cada humilhação, cada abuso. Queria que ela sentisse uma fração da dor que eu senti, do medo que me acompanhou por anos. Mas outra parte, a parte que Dona Cleide tinha ajudado a cultivar, a parte que tinha aprendido a ser enfermeira, a cuidar dos outros. Essa parte via apenas um ser humano sofrendo, chegando ao fim de uma vida miserável, buscando algum tipo de redenção, mesmo sabendo que não a merecia. A senhora tem dor? Perguntei finalmente, aproximando-me da cama. Ela pareceu surpresa com a pergunta, como se esperasse qualquer coisa menos aquilo. Sim, respondeu, a voz fraca. Muita. A medicação não está mais fazendo efeito. Verifiquei o prontuário novamente, notando que a última dose de morfina tinha sido há quase 6 horas. Vou pedir para aumentarem a dose, disse, alcançando o interfone para chamar o médico plantonista. Não há razão para sofrer mais do que o necessário. Enquanto esperávamos o médico, um silêncio pesado se instalou no quarto. Dona Luzia me olhava com uma expressão que não consegui decifrar. Surpresa, confusão, talvez até uma ponta de gratidão. Finalmente, ela falou, a voz quase um sussurro. Por que está me ajudando, depois de tudo que fiz? Pensei por um momento antes de responder. Não estou fazendo isso pela senhora, disse com honestidade. Estou fazendo por mim, porque escolhi ser o tipo de pessoa que não deixa o sofrimento passar sem fazer nada, mesmo quando seria mais fácil virar as costas, porque escolhi ser melhor do que aqueles que me machucaram. Ela fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Você é uma mulher extraordinária, Josefa, muito mais do que eu jamais poderia ser. Não respondi. Não havia o que dizer. O médico chegou, ajustou a medicação para a dor e saí do quarto enquanto ele a examinava. No corredor, encostei-me à parede, sentindo as pernas fracas, a respiração acelerada. Tantas emoções me atravessavam naquele momento. Raiva, dor, uma espécie de alívio, um cansaço profundo. Toinho, que tinha ficado esperando na recepção, me encontrou ali. Bastou um olhar para ele saber que algo sério havia acontecido. O que foi, Zefa? Quem é essa paciente? Contei tudo a ele, ali mesmo no corredor do hospital, as palavras saindo em jatos entrecortados por respirações ofegantes. Ele me escutou em silêncio, os olhos escurecendo de raiva conforme a história se desenrolava. Quando terminei, ele me abraçou forte, como se quisesse me proteger retroativamente, apagar o passado com a força de seus braços. Vamos embora daqui, ele disse. Você já fez mais do que devia. Essa mulher não merece nem um minuto mais do seu tempo. Mas eu balancei a cabeça, afastando-me gentilmente do abraço. Não posso, Toinho. Não posso ir embora agora. Ele me olhou confuso. Por quê? Depois de tudo que ela te fez?
Peguei suas mãos entre as minhas, olhando em seus olhos. Porque se eu for embora agora, é como se ela ainda tivesse poder sobre mim. Como se o ódio que senti por ela todos esses anos ainda me controlasse. Preciso ficar. Preciso terminar isso de uma vez por todas. Voltei para o quarto de Dona Luzia depois que o médico saiu. Ela parecia um pouco mais confortável, a dor momentaneamente controlada pela medicação mais forte. Puxei uma cadeira e sentei-me ao lado da cama, mantendo certa distância, mas perto o suficiente para conversar. A senhora quer me contar o que aconteceu depois que fugi? Perguntei, mais por curiosidade do que por qualquer outro motivo. Ela respirou fundo, como quem se prepara para uma confissão longa e dolorosa. Jeremias ficou furioso quando descobriu que você tinha ido. Não por preocupação, claro, mas porque tinha perdido seu brinquedo. A palavra fez meu estômago revirar, mas mantive a expressão neutra. Ele bateu em mim. Me acusou de ter deixado você escapar de propósito. Talvez uma parte de mim realmente tenha feito isso, não sei. Depois, ele começou a beber mais, a ficar mais violento. Marlene, nossa filha, testemunhou coisas que nenhuma criança deveria ver. Finalmente, quando ela tinha uns 17 anos, ela o confrontou durante uma de suas bebedeiras. Ele a agrediu tão violentamente que ela teve que ser hospitalizada. Foi o estopim para eu finalmente tomar coragem e expulsá-lo de casa. Ele foi embora, mas levou quase todo o nosso dinheiro. Anos depois, soubemos que tinha morrido, sozinho, de cirrose, num quarto de pensão imunda. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade, antes de continuar. Depois disso, tudo desmoronou. Tentei manter as aparências, mas sem o dinheiro de Jeremias, sem saber administrar o que restava, logo estávamos quase na miséria. Marlene conseguiu terminar a faculdade de Direito, como você provavelmente sabe. Ela me contou sobre o encontro de vocês no hospital, anos atrás. Mas nosso relacionamento nunca se recuperou. Ela me culpava, com razão, por não tê-la protegido, por não ter protegido você e outras como você. Eventualmente, ela se casou, se mudou para longe, raramente me visita. Quanto a mim, comecei a beber, a apostar, a buscar formas de esquecer o que tinha feito, o que tinha permitido que fizessem. E aqui estou, pagando o preço de uma vida de covardia e omissão. Enquanto ela falava, uma estranha sensação de vazio me preenchia. Tinha imaginado tantas vezes o que diria a essa mulher se a encontrasse novamente, todo o ódio e a raiva que despejaria sobre ela. Mas agora, vendo-a assim, reduzida a uma sombra do que fora, consumida por seus próprios demônios, não conseguia sentir nada além de uma tristeza distante. Não por ela, necessariamente, mas pela perda de potencial, pelo desperdício de vidas, a dela, a minha, a de tantas outras que cruzaram seu caminho. Você disse que tinha outras antes de mim, falei, quebrando o silêncio que se instalara. Sabe o que aconteceu com elas? Ela desviou o olhar, envergonhada. Não, algumas fugiram, como você. Outras simplesmente foram embora quando não serviam mais. Nunca me preocupei em saber. Mais uma falha minha. Assenti, absorvendo a informação. Tantas vidas marcadas, tantos traumas. Uma onda de gratidão me invadiu. Gratidão por Dona Cleide, por ter me encontrado, por ter me salvado, por ter me mostrado que havia outro caminho além do ódio e do ressentimento. Vocês que estão me ouvindo até aqui, entendem o que quero dizer? Às vezes, a vida nos coloca diante das pessoas que mais nos machucaram, não para que busquemos vingança, mas para que percebamos o quanto crescemos, o quanto nos libertamos do poder que elas tinham sobre nós. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, que todo mês tem sorteio para os inscritos que comentam. Fiquei com Dona Luzia até tarde da noite, não conversando muito mais, apenas presente. Toinho tinha ido para casa, relutante em me deixar, mas entendendo que era algo que eu precisava fazer sozinha. Prometi ligar se precisasse dele. A condição dela piorou rapidamente conforme a noite avançava. A respiração se tornou mais laboriosa, a pele mais pálida, os olhos mais distantes. O médico passou novamente, ajustou a medicação e me disse em voz baixa: "Não deve passar desta noite. Bom que ela tem alguém ao lado." Não corrigi seu equívoco. Não expliquei que não era família, nem amiga, nem nada parecido.
Apenas assenti e voltei para a cadeira ao lado da cama. Por volta da meia-noite, Dona Luzia acordou de um sono inquieto e me olhou com clareza pela primeira vez em horas. Josefa, ela chamou, a voz quase inaudível. Você realmente me perdoa? A pergunta pairou no ar entre nós, pesada, carregada de significado. Pensei cuidadosamente antes de responder. Perdão não é algo que se dá de uma vez, Dona Luzia. É um processo. Estou no caminho. E não é pela senhora. É por mim, para não carregar esse peso. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. É justo, sussurrou. Mais do que mereço. E então, surpreendendo a nós duas, peguei sua mão entre as minhas. Não disse mais nada. Apenas fiquei ali, segurando a mão da mulher que tanto mal tinha me causado, oferecendo um conforto que ela talvez não merecesse, mas que eu precisava dar para fechar esse capítulo da minha vida. Dona Luzia morreu pouco antes do amanhecer, silenciosamente, sem luta. Fechei seus olhos, ajeitei o lençol sobre seu corpo e saí do quarto sentindo-me estranhamente leve. Não havia alegria pela morte dela, nem tristeza, apenas uma sensação de conclusão, de um círculo que finalmente se fechava. No caminho para casa, com o céu começando a clarear, pensei em como a vida dá voltas, em como os caminhos se cruzam e se afastam, formando padrões que só conseguimos ver quando olhamos para trás. Pensei em Dona Cleide, em minha mãe, em todas as mulheres que tinham moldado minha jornada, para o bem ou para o mal. Pensei em meus filhos, nos caminhos que estavam trilhando, nas escolhas que fariam. E senti uma paz que há muito não sentia, como se um peso que eu nem sabia estar carregando tivesse sido finalmente retirado dos meus ombros. Quando cheguei em casa, Toinho estava acordado, esperando por mim na varanda. Sem dizer nada, abriu os braços e eu me aninhei neles, deixando as lágrimas virem. Não de tristeza ou raiva, mas de alívio, de libertação. Acabou, sussurrei contra seu peito. Finalmente acabou. Ele beijou o topo da minha cabeça, entendendo sem que eu precisasse explicar. Você é a mulher mais forte que conheço, Zefa, ele disse, a voz carregada de admiração. Sempre foi, sempre será. Ficamos ali, abraçados, na varanda, vendo o sol nascer, um novo dia começando, uma nova fase da nossa vida se abrindo diante de nós. Nas semanas que se seguiram, senti uma mudança sutil em mim. Era como se a morte de Dona Luzia tivesse selado definitivamente uma porta do passado, permitindo que eu olhasse para a frente com mais clareza, mais propósito. No trabalho, me tornei ainda mais dedicada, especialmente aos pacientes mais vulneráveis, às mulheres vítimas de violência. No projeto de voluntariado, expandimos as atividades, criando um grupo de apoio para jovens que, como Maria, carregavam traumas de abandono e abuso. Em casa, me tornei mais presente, mais aberta com meus filhos sobre minha própria história, sobre as dificuldades que tinha enfrentado e superado. Queria que eles entendessem que nossas cicatrizes não nos definem, que é possível transformar dor em força, trauma em compaixão. Maria, agora com 15 anos, absorvia essas histórias com uma sensibilidade impressionante. Mãe, ela me disse uma noite, depois de uma conversa particularmente profunda sobre meu passado, acho que quero ser psicóloga. Quero ajudar pessoas que passaram pelo que a gente passou. Eu e você. O orgulho que senti naquele momento foi indescritível. Minha filha, que tinha chegado até nós tão quebrada, tão ferida, agora queria curar outros. Vai ser uma psicóloga maravilhosa, minha filha, respondi, abraçando-a com força. Tenho o coração certo para isso. Antônio Cleide, por sua vez, continuava se destacando no futebol. Tinha sido promovido para o time juvenil, estava começando a atrair a atenção de clubes maiores, mas, fiel à promessa, não tinha abandonado os estudos. Futebol é bom, mãe, mas não dura para sempre, ele dizia, com uma maturidade que me surpreendia. Preciso ter um plano B. Nas raras vezes em que vinha para casa, nos fins de semana ou feriados, era uma festa. A casa se enchia de vida, de risadas, de histórias. Ele e Maria, apesar da diferença de idade e de personalidade, tinham desenvolvido uma relação forte, de proteção mútua, de cumplicidade. Era lindo de ver. Toinho e eu,
Agora, nos aproximando dos 40 anos, olhávamos para trás com gratidão e para frente com esperança. Tínhamos construído muito mais do que jamais sonhamos ser possível, dado nossos começos difíceis. Tínhamos uma casa própria, empregos estáveis, 2 filhos maravilhosos, uma vida digna. A gente conseguiu, Zefa. Toinho dizia às vezes, olhando ao redor com aquele sorriso sereno que eu tanto amava. A gente venceu. E tínhamos mesmo. Não no sentido de riqueza material ou fama, mas no sentido mais profundo. Tínhamos quebrado ciclos de abuso e abandono. Tínhamos transformado nossas dores em forças. Tínhamos criado um lar onde o amor prevalecia sobre o medo. Era uma vitória que ninguém podia tirar de nós. Casa, com alguns amigos da escola dela, vizinhos, colegas do hospital. Antônio Cleide tinha conseguido uma folga especial no clube para estar presente. A casa estava enfeitada com balões coloridos, tinha bolo de chocolate feito por mim, salgadinhos e refrigerante. Nada luxuoso, mas feito com amor. Maria estava radiante naquele dia, vestindo um vestido azul que tínhamos comprado especialmente para a ocasião. O cabelo arrumado por uma vizinha que era cabeleireira. Você está linda. Minha filha, disse, ajudando-a com o colar simples que Toinho e eu tínhamos dado de presente. Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o rosto. Obrigada, mãe. Por tudo. Não só pela festa, mas por tudo mesmo. O abraço que ela me deu em seguida foi daqueles que a gente guarda para sempre no coração. A festa estava animada, com música tocando, gente conversando, crianças correndo pelo quintal. Foi então que notei um carro desconhecido parando em frente à nossa casa. Um homem e uma mulher desceram, olharam o número da casa, conferiram alguma coisa num papel que traziam. Pareciam perdidos, deslocados. Comentei com Toinho, que deu de ombros. Deve ser algum amigo da Maria que a gente não conhece. Mas havia algo na expressão deles, na maneira como olhavam em volta, que me deixou inquieta. Fui até o portão, curiosa para saber quem eram. Posso ajudar? Perguntei educadamente. A mulher, de meia idade, cabelos grisalhos e expressão nervosa, deu um passo à frente. Estamos procurando por Maria. Maria Silva? Senti um frio na barriga. Maria Silva era o nome de registro da nossa filha, antes da adoção. Poucos sabiam desse nome agora. Ela era oficialmente Maria Josefa de Oliveira Santos há anos. Posso saber quem procura por ela? Perguntei, tentando manter a voz firme. O homem, que até então tinha ficado calado, se aproximou. Havia algo familiar nele, algo que não consegui identificar de imediato. Meu nome é Roberto, ele disse, a voz rouca. Insegura. Acredito que sou o pai biológico dela. O mundo pareceu parar por um instante. Pai biológico? De Maria? Mas ele nunca tinha aparecido, nem durante o processo de adoção, nem depois. Pelo que sabíamos, era desconhecido. Talvez a própria mãe biológica não soubesse quem era. Como o senhor soube onde encontrá-la? Consegui perguntar, ainda em choque. A mulher, que depois descobrimos ser esposa dele, respondeu. Foi por acaso. Vimos uma reportagem no jornal local sobre o projeto de voluntariado de vocês. Tinha uma foto da Maria e Roberto. Roberto reconheceu os olhos dela. São idênticos aos da mãe dela, Cristina, que foi namorada dele há muitos anos. Engoli em seco, tentando processar tudo aquilo. Uma reportagem no jornal, uma foto, um reconhecimento casual depois de tantos anos. Parecia absurdo demais para ser verdade. Olha, disse, recuperando um pouco da compostura. Hoje é aniversário da Maria. Ela está feliz, comemorando com amigos. Não acho que seja um momento para esse tipo de revelação. Roberto assentiu, parecendo genuinamente preocupado. Entendemos, claro, não queremos atrapalhar nada. Só queríamos ter certeza. E talvez, se vocês permitirem, marcar um outro momento para conversar, para conhecê-la. Se ela quiser, é claro. Chamei Toinho, expliquei rapidamente a situação. Ele ficou tão chocado quanto eu, mas reagiu com a calma que sempre o caracterizou em momentos de crise. Vamos trocar contatos, ele sugeriu. Depois da festa, conversamos com Maria, explicamos a situação. A decisão tem que ser dela. Concordei. Era o mais sensato a fazer. Trocamos números de telefone, endereços. Roberto e a esposa pareciam pessoas decentes,
claramente nervosos e desconfortáveis com a situação, mas respeitosos. Prometeram aguardar nosso contato, não aparecer de surpresa novamente. Quando voltei para a festa, tentei disfarçar a perturbação que sentia. Maria não podia perceber. Não. Naquele dia que deveria ser só de alegria para ela. Mas era difícil. A ideia de que o pai biológico dela tinha aparecido, depois de tantos anos, me deixava com sentimentos contraditórios. Por um lado, entendia que ela tinha direito de conhecer suas origens, de saber de onde vinha. Por outro, temia o impacto que isso poderia ter nela, os questionamentos que poderia trazer, o possível retrocesso em todo o progresso que tinha feito. E admito, havia também um medo egoísta. E se ela se conectasse com esse homem? Se quisesse estar mais com ele do que conosco? Se questionasse seu lugar em nossa família? Se vocês estão me acompanhando nessa história, já perceberam que a vida é cheia dessas curvas inesperadas, né? Quando a gente acha que tá tudo nos trilhos, que conhece o caminho, vem algo que sacode tudo de novo. Mas é assim mesmo que se faz uma história de superação, enfrentando cada desafio de cabeça erguida, um por um. E se essa história tá tocando teu coração, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir uma mensagem de esperança. Depois que o último convidado foi embora, depois que limpamos a casa e arrumamos tudo, chamamos Maria para uma conversa séria. Antônio Cleide, que tinha percebido que algo estava errado, esse menino sempre foi sensível demais para o próprio bem. Pediu para ficar também. Sentamos todos na sala e, com o coração apertado, contei para Maria sobre os visitantes inesperados, sobre a alegação de Roberto de ser seu pai biológico. Maria ouviu tudo em silêncio, o rosto uma máscara impossível de ler. Quando terminei, ela ficou quieta por tanto tempo que comecei a me preocupar. Filha, chamei gentilmente. Você tá bem? Quer falar sobre isso? Ela levantou os olhos para mim, aqueles olhos expressivos que sempre diziam mais que suas palavras. Não sei o que sentir, mãe. Ela respondeu finalmente. É estranho. Durante tanto tempo, eu quis saber de onde eu vim. Quem eram meus pais biológicos? Por que me abandonaram? E agora que aparece essa possibilidade, eu só sinto confusão. Antônio Cleide, sentado ao lado dela no sofá, passou o braço ao redor dos ombros da irmã num gesto protetor. Você não precisa decidir nada agora, Maia, ele disse, usando o apelido carinhoso que só ele usava. Leva o tempo que precisar. Toinho concordou. Isso mesmo, filha. Não tem pressa. E o que quer que você decida, se quer conhecê-lo ou não, a gente vai apoiar. Você entende isso, né? Que nada muda o fato de que você é nossa filha, que essa é sua casa, sua família? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu sei, pai. Nunca duvidei disso. E então, para minha surpresa, ela se virou para mim. O que você faria, mãe? Se estivesse no meu lugar? A pergunta me pegou desprevenida. O que eu faria? Era uma pergunta impossível de responder por outra pessoa, especialmente numa situação tão delicada. Mas minha filha estava pedindo minha orientação, minha honestidade. Eu gostaria de saber, respondi finalmente. Não para substituir a família que tenho agora, mas para entender melhor minha história, para preencher algumas lacunas. Mas cada pessoa é diferente, filha. O que seria certo para mim pode não ser certo para você. Maria pensou por mais alguns dias antes de tomar sua decisão. Nesse meio tempo, mantivemos contato mínimo com Roberto, apenas informando que ela estava considerando a situação e pediria mais tempo. Ele foi compreensivo, paciente, sem pressionar, pontos a favor dele. Finalmente, numa noite depois do jantar, Maria anunciou: quero conhecê-lo. Não sozinha, quero que vocês estejam comigo, mas quero olhar nos olhos dele, fazer algumas perguntas. Combinamos então um encontro no fim de semana seguinte, num café neutro, público, onde Maria se sentiria segura e à vontade para encerrar a conversa se sentisse necessidade. Quando o dia chegou, ela estava nervosa como nunca a tinha visto antes. Trocou de roupa 3 vezes, arrumou e desarrumou o cabelo, ficou andando de um lado para o outro da sala, como um animal enjaulado. E se ele não gostar de mim? Ela perguntou de repente, a insegurança da infância voltando com toda a força. E se ele me olhar e se arrepender de ter me procurado?
Abracei minha filha com força, sentindo seu coração batendo acelerado contra o meu. Isso é impossível, minha filha. Impossível alguém te conhecer e não te amar. Mas se, por algum motivo... Absurdo! Ele não enxergar a pessoa maravilhosa que você é. Problema dele. Você continua sendo exatamente quem sempre foi. Nossa filha amada, uma jovem incrível com um futuro brilhante pela frente. O encontro no café foi tão estranho e desconfortável quanto se poderia esperar. Roberto e a esposa chegaram primeiro, esperando numa mesa nos fundos. Quando entramos, eu, Toinho, Maria e Antônio Cleide, que tinha insistido em estar presente para apoiar a irmã, vi Roberto empalidecer ao ver Maria mais de perto. Era óbvio que ele via nela traços da mãe biológica, talvez até dele mesmo. As apresentações foram formais, tensas. Maria, geralmente tão falante, estava calada, observando cada movimento, cada expressão daquele homem que alegava ser seu pai biológico. Depois dos primeiros minutos de conversa trivial, Roberto começou a contar sua história. Tinha namorado Cristina, a mãe biológica de Maria, por alguns meses quando ambos eram muito jovens. Quando terminaram, não. Sabia que ela estava grávida. Só descobriu anos depois, casualmente, através de um amigo em comum. Nessa época, Cristina já tinha dado Maria para adoção e desaparecido da cidade. Roberto tinha tentado encontrar a filha, mas sem saber seu nome, para onde tinha ido, sem recursos ou conhecimento do sistema de adoção, acabou desistindo. Casou-se, teve outros filhos, 2 meninos agora adolescentes, construiu outra vida. Até ver aquela foto no jornal, aqueles olhos tão familiares e todo o passado voltar como uma onda. Maria ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas ocasionais, diretas, às vezes duras. Por que não procurou mais? Por que desistiu tão fácil? Roberto não tentou se justificar, não inventou desculpas grandiosas. Eu era jovem, imaturo, assustado. Não tinha condições de criar uma filha sozinho, nem emocional nem financeiramente. E, sinceramente, não sabia nem por onde começar a procurar. Não foi certo, não foi o suficiente, eu sei. Mas é a verdade. Havia uma honestidade crua nele que eu não podia deixar de respeitar, mesmo com todas as reservas que sentia. Quando Maria perguntou sobre Cristina, sua mãe biológica, Roberto hesitou. Não tenho notícias dela há muitos anos, admitiu. Pelo que soube da última vez, ela estava lutando contra o vício em drogas, vivendo nas ruas. Tentei ajudar quando descobri sobre a gravidez, mas ela recusou. Era uma mulher orgulhosa, mesmo nas piores circunstâncias. Maria absorveu essa informação com um aceno silencioso, os olhos baixos, processando a realidade dura de suas origens. Depois de quase 2 horas de conversa, Maria parecia emocionalmente exausta. Notando isso, sugeri que encerrássemos por aquele dia. Roberto concordou imediatamente, mostrando mais uma vez uma sensibilidade que jogava a seu favor. Podemos nos encontrar novamente se você quiser, ele disse para Maria. No seu tempo, quando se sentir confortável, sem pressão, só queria que soubesse que existo, que me importo, que estou aqui se precisar de algo, qualquer coisa. Maria assentiu, ainda processando tudo. Quando nos despedimos, Roberto estendeu a mão para ela, respeitando seu espaço. Para surpresa de todos, inclusive dela mesma, acho, Maria deu um passo à frente e o abraçou brevemente. Um abraço rápido, quase formal, mas que dizia muito sobre sua capacidade de compaixão, de compreensão, de perdão. No caminho para casa, ela ficou quieta, olhando pela janela do carro. Só quando já estávamos chegando, ela falou: "Ele parece uma boa pessoa. Não o que eu imaginava, mas alguém que cometeu erros e reconhece isso. Como todos nós, acho." A maturidade dela me surpreendeu, embora não devesse. Maria sempre teve uma sabedoria além da idade, uma capacidade de enxergar além das aparências, além dos erros, até o coração das pessoas. Nos meses que se seguiram, Maria e Roberto construíram uma relação cautelosa, respeitosa. Não era exatamente uma relação pai-filha. Esse espaço em seu coração já era ocupado por Toinho, que tinha estado lá nos momentos mais importantes, que tinha ensinado, guiado, amado incondicionalmente. Era mais como uma amizade, uma conexão baseada em curiosidade mútua,
em peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Roberto nunca tentou substituir Toinho, nunca questionou nossa autoridade como pais. Ao contrário, sempre fazia questão de reafirmar o quanto admirava o que tínhamos feito por Maria, o quanto era grato por termos dado a ela o lar, a família, o amor que ele não tinha sido capaz de proporcionar. Aos poucos, ele e a esposa foram sendo incorporados à nossa vida de forma periférica, mas positiva. Jantares ocasionais, presenças em eventos importantes como formaturas, mais uma camada de apoio e afeto para Maria. E para minha surpresa, isso não diminuiu em nada o amor dela por nós, não criou divisões ou conflitos de lealdade. Ao contrário, parecia tê-la deixado mais segura, mais completa, mais em paz com sua história. Nessa mesma época, Antônio Cleide, agora com 17 anos, estava dando os primeiros passos como jogador profissional. Tinha assinado seu primeiro contrato com um clube da Série B. Nada muito grandioso ainda, mas um começo promissor. A primeira vez que o vimos jogar como profissional, mesmo que por apenas 15 minutos no final de uma partida, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ver meu filho correndo naquele campo, com seu nome nas costas da camisa, realizando o sonho que tinha perseguido com tanta determinação, não há palavras para descrever o orgulho que senti. Toinho, sempre tão contido, chorou abertamente nas arquibancadas, sem vergonha nenhuma. Nosso menino Zefa, ele repetia, a voz embargada. Nosso menino conseguiu. E Maria, ao nosso lado, pulava e gritava como a fã número 1 que sempre seria. Os anos foram passando, cada um trazendo suas próprias alegrias e desafios. Maria se formou no ensino médio com notas excelentes, conseguiu uma bolsa para estudar psicologia na Universidade Estadual. Antônio Cleide foi subindo na carreira, de time em time, sempre mantendo os pés no chão, sempre lembrado de suas origens, de seus valores. Comprou uma casa para nós, maior e mais confortável que nossa casinha antiga, apesar dos nossos protestos de que não precisava. Vocês sacrificaram tudo por mim e pela Maria. Agora é minha vez de retribuir. Ele insistiu, com aquela teimosia que tinha herdado de mim. E quem era eu para negar a ele a alegria de poder dar algo de volta? Nos mudamos para a casa nova, trazendo nossas memórias, nossas histórias, plantando novas flores no jardim, pendurando novas cortinas nas janelas. A vida continuava seu curso, com suas surpresas, suas reviravoltas, suas lições. E assim, chego ao fim da minha história, meu povo, ou melhor, ao fim deste capítulo, porque a história continua se desenrolando todos os dias. Hoje, aos 49 anos, olho para trás e vejo uma vida que não foi fácil, que teve mais do que sua cota de dor e sofrimento. Mas vejo também uma vida de superação, de pequenas e grandes vitórias, de amor encontrado nas circunstâncias mais improváveis. Vejo uma menina que saiu do interior com uma trouxa pequena e um coração cheio de medo, e se transformou numa mulher forte, numa enfermeira dedicada, numa mãe que quebrou ciclos de abuso e abandono. Vejo um homem, meu Toinho, que me ensinou que nem todos os homens são como seu Jeremias, que há bondade, respeito e amor verdadeiro neste mundo. Vejo 2 filhos maravilhosos, cada um trilhando seu próprio caminho, levando adiante valores de compaixão, honestidade e perseverança que tentamos incutir neles. Se tem algo que aprendi nessa jornada, é que a vida raramente segue o roteiro que imaginamos para ela. Há desvios, atalhos, becos sem saída, montanhas íngremes que parecem impossíveis de escalar. Há pessoas que entram em nossas vidas por um motivo, uma estação ou uma vida inteira. Há feridas que nunca cicatrizam completamente, mas que aprendemos a carregar com mais leveza. E há sempre, sempre, a possibilidade de recomeçar, de ressignificar, de transformar dor em força, trauma em compaixão, medo em coragem. Minha história não é única. Há milhares como ela, de pessoas que superaram circunstâncias terríveis e construíram vidas significativas. Mas se ela tocar um coração, se inspirar alguém a não desistir, a continuar lutando, já terá valido a pena compartilhá-la. E para você que me acompanhou até aqui, meu agradecimento sincero. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha essa história com quem precisa ouvir uma mensagem de esperança.
Conta nos comentários se alguma parte dessa história tocou teu coração de modo especial, se já passou por algo parecido, o que aprendeu com suas próprias lutas. Porque é compartilhando nossas histórias que criamos laços, que construímos comunidade, que lembramos uns aos outros que não estamos sozinhos nas nossas batalhas. A vida pode ser dura, mas somos mais fortes juntos. E lembra sempre, não importa o quão escura pareça a noite, o amanhecer sempre vem. Sempre.